Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marinho e este é o programa Vida de Bicho. Hoje eu vou trazer um assunto muito legal, que é o trabalho que a APAS tem com felinos de grande porte. Mas antes, vamos ver o quadro Vida de Bichinho com a Aninha. Olá amiguinhos, eu sou a Aninha da APAS e esse é o quadro Vida de Bichinho. Hoje eu vou falar sobre um animal que eu amo muito, que são as onças pardas, ou pode se chamar de sussuarana. Temos várias aqui na APAS, só que o meu pai, o Marinho, depois vai mostrar para vocês. Porém, uma delas é muito especial para mim, porque crescemos juntas. E quando ela era filhote, dormíamos juntas na mesma cama por muito tempo, porque ela tinha epilepsia e necessitava de cuidados especiais. Trata-se dessa criatura doce e amável, que é a Marie. Aqui na APAS eu sou a babá dos filhotinhos e agora nós vamos dar mamar para um filhotinho de onça parda que se chama Nando, está faminto. Gostaram do quadro de hoje? No próximo programa tem mais. Um beijo, tchau! Pessoal, um dos trabalhos da APAS com recepção de animais tem um grupo grande aí de animais que pertence aos felinos de pequeno, médio e grande porte. Aqui no caso a gente considera a onça sussuarana, onça parda, cada região ela tem um nome diferente, ela é chamada também de puma, ou puma norte-americano, ou puma mexicano. Trata-se do mesmo animal, ele só muda de região para região. Aqui na nossa região, no estado de São Paulo, Minas Gerais, ela é chamada de onça parda ou sussuarana. Aqui nós temos um exemplar, o nome dele é Hulk, né? É um filhote de aproximadamente 8 meses que veio do canavial, né? Ele foi literalmente colhido pela colhedora de cana. Então quando ele chegou aqui, ele veio, né, como vocês podem ver aqui, ó, ele só tem apenas um pedacinho do braço, né, cortou a pata traseira, cortou a pata dianteira e a veterinária conseguiu ainda arrumar, vamos dizer assim, das 4 patas, 3 patas, mas uma ele perdeu de imediato, não teve como nem fazer reimplante e também nem achou o pedaço, né, da pata lá no lugar onde ele foi acidentado. Então ele chegou bem pequenininho, de mamadeira, e está sendo cuidado. O viveiro dele tem um certo cuidado com relação ao viveiro, porque tem que ter acessibilidade para ele. Uma vez que ele não consegue ficar em pé na tela, ele não consegue brincar com os demais e ele fica com essa parte amputada muito tempo encostado no chão, então tivemos que colocar piso frio, né, escorregadio, para ele poder encostar essa pata para não machucar aqui o pedacinho que ficou do cotovelo, o coxo de água mais baixo. Então tudo que a gente pensou aqui nesse recinto, nesse cambiamento para ele, foi voltado para acessibilidade. E isso aqui é uma coisa difícil, né? A gente sempre orienta, e tem uma orientação inclusive do Senap, do Centro Nacional de Predadores,
que onças pardas e onças pintadas de grande porte, adultas, a gente consegue até fazer a reintrodução na natureza, porque eles tiveram um vínculo natural, então eles conseguem voltar tranquilamente para a natureza, sobreviver e sem nenhum problema. No caso desses aqui, esse especificamente não tem condições de voltar, porque não tem condições de competir com o que já tem lá, né, disputando o território, e por sua vez também não tem condições de se defender, porque falta uma pata, não tem como ele pular no boi e abater o boi, ou um bezerro, uma capivara, um javaporco. Então esse não tem condições. Nos demais casos, se eles chegassem aqui na APAS e fossem adultos, tivessem vínculo com a mãe, com os irmãos, vínculos naturais, conseguiríamos até reintroduzir. Mas no caso de chegar bem filhotinho, que é o caso de praticamente todos esses que tem hoje aqui na APAS, esse vínculo natural não existe. Então eles até sabem abater animal. Você pode até colocar ele na natureza, ele pode até abater um animal menor, né? Sabe se defender, sabe procurar comida, sabe procurar água, mas eles geraram um vínculo com os seres humanos, eles associaram o ser humano à comida. Então se a gente soltar ele, seja aqui no estado de São Paulo, até mesmo Mato Grosso do Sul, em qualquer local, a primeira casa que eles vê, eles vão lá na casa achando que vai dar comida, porque eles entendem que o ser humano é aquele que oferece abrigo e proteção. Então nesses casos a gente não consegue devolver para a natureza. Por outro lado, futuramente, né, como esses animais são ameaçados de extinção, então a gente consegue de uma forma, olha o tamanho da mãozinha, o tamanho da minha mão praticamente. Então a gente não consegue devolvê-lo para a natureza, mas se for o caso a gente consegue colocá-los no trabalho de reprodução em cativeiro, se for necessário, se eles ficarem à linha da extinção, então ele pode não voltar para a natureza, mas ele cruza normalmente com uma fêmea, então você consegue perpetuar a espécie. Então esse é um outro trabalho de um centro de reabilitação. Você não só cuidar dos animais feridos, machucados, abandonados, fazer reintrodução, monitoramento, mas ainda tem mais essa característica, um centro de reabilitação tem mais essa característica de poder fazer a reprodução em cativeiro para a perpetuação da espécie. Ainda não é necessário, porque nós temos bastante exemplares aqui na nossa região, mas a tendência é ir diminuindo cada vez mais esses animais. A partir daí a gente começa com esse programa de reprodução. Vamos ver os demais? Geralmente aqui na APAS a gente utiliza para colocar um nome, né, para ficar mais fácil para identificar, até para eles responder também quando a gente chama, quando vai fazer o manejo, a gente costuma colocar nome. Então esse nome às vezes pode ser a pessoa que entregou aqui na APAS ou também pode ser a região de onde veio. Então, como o macho que está embaixo do tablado veio da região do Sapezal, ali próximo a Paraguaçu Paulista, então o nome dele ficou Sapé. E a pessoa que trouxe a fêmea que está junto com ele, que é uma outra filhote, foi um rapaz chamado Guilherme, né, da Polícia Ambiental. Então no final ficou Guilhermina. Então aqui é o Sapé e a Guilhermina, que vão ser separados daqui uns dias porque pode acontecer de cruzar em cativeiro e esse não é o objetivo. O fato é de que esse Sapé, segundo as definições da biologia, até mesmo na questão da veterinária, do médico veterinário, de sanidade física e tudo mais, essa é uma raça perfeita, a cabeça perfeita, do tamanho perfeito, e ele é um animal que tem, vamos dizer assim, uma anatomia e uma genética muito boa. Então esse é um animal que a gente pode utilizar ele em programas de reprodução, para fazer melhoramento genético, para aprimorar esse melhoramento genético para que não haja consanguinidade e tenha filhotes cada vez mais saudáveis e cada vez mais com um físico bem definido. Então o Sapé é o padrão hoje de onça em estado perfeito, um estado físico perfeito, o Sapé é considerado. Ele só tem apenas 5 para 6 meses e ele é extremamente grande e vai crescer praticamente o dobro, né? Podendo atingir aí em torno de 100 a 110 quilos. Atualmente na APAS a gente está agora trabalhando com 17 onças. 16,5, né? Porque o Nando ainda é bem pequenininho. E isso aqui é o que eu acabei de explicar. A questão da dependência desses animais com a gente. Esse aqui é o Nilo.
né? E aí você vê que ele é bastante dependente. Então, como você pode devolver uma figura dessa aqui para o meio ambiente, né? Pedindo carinho, ronronando como se fosse um gatinho doméstico, embora ele é extremamente na brincadeira, vamos dizer assim, ele é extremamente bruto, né? Na verdade, um animal desse aqui de 60, 70 quilos, ele derruba um touro, um boi Nelore, vamos dizer assim, de 400, 500 quilos com uma facilidade imensa. Então são casos parecidos como esse aqui que a gente não tem como devolver para a natureza, uma vez que ele está bem independente. Inclusive esse aqui tem um fato bem interessante, que é a questão da consanguinidade. A gente observa no caminhar dele, na ponta da cauda, que é tortinha, né? Uma caudinha com a pontinha meia torta, que ele é consanguíneo, ou seja, na região de onde ele veio, que foi da região ali de Araçatuba, mais ou menos, aquela região, Dracena, Araçatuba, provavelmente houve um cruzamento entre parente muito próximo, o pai com a filha, ou o filho com a mãe, e aí nasce essa anomalia, que é, às vezes, a perna traseira meia tortinha, né? A perna virada para o lado de dentro, e a cauda com uma leve curvatura, pode ser sinal de consanguinidade. Então, esse é um animal que a gente, se puder soltar ele na mesma região, provavelmente não será solto lá, porque ele pode estar cruzando com primos, com as primas, com a mãe, com as irmãs, e isso aí pode trazer um problema consanguíneo e a descendência vai ficando cada vez mais fraca, até que chega uma hora que os filhotes nascem todos com defeito. Então é uma outra coisa também que a gente deve observar no dia a dia para controlar essa chegada desses animais, de onde veio e onde pode ser solto, e onde entra o trabalho biológico, né, da parte da biologia, que faz aí essa avaliação da biológica, corporal, fisiológica, para soltar no local mais seguro e da forma mais técnica possível, para que não haja problemas de consanguinidade como o que o Nilo apresenta. Um método que a gente utiliza aqui na APAS com relação às onças é dar prioridade para deixar, às vezes, os irmãos juntos. Por quê? Assim como os gatos, eles têm a mesma necessidade de carinho coletivo, de um ficar lambendo o pelo, a pele do outro para ajudar a se limpar. Então, quando a gente tem a chegada aqui na APAS de 2, 3 filhotes, a gente nunca separa, a não ser que seja macho e fêmea, né? Que pode correr o risco de haver aí uma cópula, uma cruza em viveiro involuntário. Então, para que isso não aconteça, até para um proteger o outro, para os dois se aquecer à noite, então a gente deixa, que é o caso, por exemplo, desses dois aqui, que é o Max e o Thor. E uma vez juntos a gente não separa mais, porque um é muito dependente do outro, tanto na hora de dormir, quanto na hora de comer, quanto na hora de se limpar, trocar afetividade, porque assim como os seres humanos, eles precisam também desse contato entre os iguais. Por isso que às vezes muitas pessoas compram aí um papagaio, compram um macaquinho legalizado ou não legalizado, leva para casa, e quando esse bichinho chega na adolescência ou iniciando a fase adulta, eles começam a ficar agressivos, já exatamente por isso. Porque chega um momento da vida que eles precisam de trocar carinho, afetividade, precisa viver junto com os da mesma espécie e não tem esse parceiro. Então, ao contrário do que a gente vê, não compre outro. Abra a mão da guarda, né, para que eles possam voltar para a natureza e não poder separar jamais do convívio entre os da mesma espécie, que foi para isso que eles viveram, para perpetuar a espécie e para viver em comunidade. Esse animalzinho aqui é bem interessante. Esse aqui é o Felipe e o parceiro dele de viveiro é o Theo. Como vocês podem observar, a tela dele é dupla, porque é um filhote muito, mas muito bagunceiro. E olha lá, e ele tem mania, ele pegou a mania de puxar. Então, quando vai colocar água no bebedouro, quando vai lavar o viveiro, ele tem mania de puxar. Olha lá, já puxou a minha calça e já fez até um furinho, inclusive. E se não deixar puxar, ele fica bravo ainda. Então, por isso que tivemos que redobrar a tela, né? Colocamos uma tela em cima de outra tela e hipótese alguma, a gente consegue colocar a mão lá dentro, né? Quando ele não está olhando, porque o carinho dele, a brincadeira dele é de puxar.
E um animal desse aqui puxa com uma força que é impressionante. Fiz um teste esses dias, olha o tamanho da unha, né? Muito perigosa essa unha aqui, apesar dele ser brincalhão. Mas esses dias eu fiz um teste, amarrei uma cordinha e coloquei aquelas balancinhas digital pro lado de fora, dei a cordinha na boca e deixei ele puxar. Ele puxou simplesmente com a força de 82 quilos. Então vocês imaginam isso num braço, às vezes, de uma pessoa, que pode acontecer acidente gravíssimo. Então a gente orienta, foi no criadouro, foi no zoológico, foi no mantenedor, onde tem esses animais, não cometer a besteira de passar a grade de proteção para colocar a mão para tentar coçar o animal, porque às vezes pode acontecer acidente grave. Um bichinho desse, filhote ainda, de 7 meses, ele puxou com a força de 82 quilos, ou seja, é muito forte e pode até causar acidente grave no braço de alguém. Então é sempre bom quem tem animal silvestre, quem tem contato com animal silvestre, ou se for visitar aquela famosa matinha de macaco na sua região, na sua cidade, que são várias aqui na nossa região, sempre evitar de contato manual com animal silvestre, porque o acidente é inevitável. Essa onça aí, linda, é um macho de aproximadamente 6 anos de idade, o nome dele é Vini, e esse é um grande milagre aqui da APAS, né? Quando ele chegou pra gente, um animalzinho bem debilitado, bem fraquinho, provavelmente também houve cruzamento entre parentes, que ocasionou aí uma debilidade física, né? Uma anomalia genética, que a gente chama de consanguinidade, que é o animal nascer muito fraquinho. E a mãe o abandonou no meio de um canavial, lá na região de Presidente Prudente. Só que além disso, ele ainda apresentava um quadro grave de convulsão. Então, diariamente ele tinha epilepsia e ele foi tratado, né, com um medicamento apropriado, à base de fenobarbital, e a cada 6 horas ele tinha que tomar esse medicamento. E assim foi durante 7 meses. Então ele era amamentado até o 7º mês, a alimentação praticamente dava sempre próximo da boca dele, para ele sentir o cheiro e pegar. E o interessante é que assim que ele se alimentava, parece que a partir dali é que começava a desenvolver o quadro de epilepsia. E nesse período nós conseguimos equalizar a quantidade de comida com a quantidade de medicamento na hora certa, no tempo certo, inclusive na madrugada também tinha que fazer a medicação. E o cérebro dele foi promovendo um desvio daquela área danificada. E no final da história acabou dando certo. Hoje ele não precisa mais do medicamento, se alimenta normalmente, é um animal saudável, bem independente da gente, de cativeiro, e extremamente dócil, apesar dessa cara brava dele, mas é porque está de dia e eles são animais noturnos, ele não gosta de ficar fora da toca. Mas é um animal que deu certo, e é aquilo que a gente faz aqui, a gente luta pelo animal até o fim, né? Sempre, claro, a gente sempre observa a questão da qualidade de vida, mas aquele primeiro momento que talvez em algum outro lugar falaria assim, não, vamos já promover a eutanásia, o sacrifício, já vamos matar porque não vai ter qualidade de vida, aqui ainda a gente vai lutando e para ver o que dá. Se a gente tivesse optado lá no começo, já de imediato, pela eutanásia, né, para sacrificar ele porque ele seria um animal doente, improdutivo, que na sociedade das onças ele não teria o papel fundamental, nós teríamos perdido esse belo exemplar que hoje não tem nada, né? E que hoje ele tem a saúde tão saudável que amanhã ou depois ele pode estar participando de algum programa de conservação de espécies, porque a genética dele é bem apurada, assim como a genética lá do sapé. É um animal de grande porte e com certeza vai ter aí uma ninhada de filhotes muito bonita. Então, se um dia precisar reproduzir em cativeiro, ele está apto para fazer essa reprodução e perpetuar espécies aí com filhotes de primeira linhagem. Pessoal, não sei se vocês lembram da primeira matéria que nós falamos sobre felinos de grande porte. Esses dois eram pequeninos ainda na época. É o Léo e o Luan. O Léo é o que tinha o probleminha no olho, né, que ele estava no meio do canavial, a mãe não conseguiu socorrer lá a tempo, e ele teve lá um problema com uma colhedora de cana que cortou, né, parte do olho dele, as costelas e parte do braço. Realmente de um olho ele ficou cego,
né? Hoje ele está passando por um regime bem enérgico, porque ele é muito gordo, ele é muito obeso, ele já perdeu em torno de 20 quilos, agora ele está com a média de 100 quilos, precisa perder ainda mais 10 quilos. O fato é de que ele ganha massa, né, muscular e massa de gordura muito mais fácil do que o irmão dele, que é o Luan. Ele começou esse regime, já tem mais ou menos aí uns 6 meses, está dando um bom resultado. Isso visa a questão da qualidade de vida, né? Então a gente coloca ele para fazer algumas atividades, às vezes a gente coloca algum coco verde para eles brincar, como se estivesse jogando futebol, que eles adoram brincar com coco. Fizemos um tablado mais alto para obrigar ele a pular e subir no tablado. Bom, ele não gosta de brincar, ao contrário do irmão dele. E aí a gente, a partir daí, fornecendo esse enriquecimento ambiental, fazendo ele brincar, ele acabou perdendo aí cerca de 20 quilos, mas ainda tem mais uns 10 para perder. O fato que é interessante é que tanto ele quanto o irmão dele come a mesma quantidade de comida todos os dias, entre 4,5 kg a 6 kg de carne vermelha misturada com carne de frango. No momento, o Léo está comendo só carne de frango e sem gordura, sem pele, sem nada, para poder diminuir aí a quantidade de peso. E está dando resultado. Agora já o Luan é mais esbelto. Ele já tem a massa corporal, a composição corporal já característica mesmo das onças pardas, é bem tranquilo, e são 2 animais bem dóceis, né? São animais que a gente pode fazer a limpeza praticamente com eles lá dentro, solto, junto com a gente. O máximo que eles fazem é virar de barriga para cima e tentar segurar a gente pela pata. Mas, uma questão de segurança, a gente não arrisca e não faz isso. A gente coloca eles no cambiamento, que é uma parte separada, tranca eles lá para poder fazer o manejo diário. Mas são animais bem independentes do ser humano, e aquilo que eu tenho falado já no decorrer desse programa. São animais que, infelizmente, não podem voltar para a natureza, uma vez que teve contato com o ser humano e associou o ser humano a proteção, abrigo e comida. Então, são animais que ficam aqui por todo o tempo na APAS. A gente sempre tenta proporcionar para eles atividades que eles teriam lá no mato. Então eles tomam banho no tanque, tomam banho de mangueira, brincam com objetos, né, que não oferecem risco, para poder se exercitar. E claro, excesso de cuidado e de carinho, porque assim como todos os felinos, eles precisam de carinho. Então eles ficam ronronando igual gato, eles marcam território com urina, arranham com a unha. Tudo aquilo que um gato faz, as onças, tanto a parda quanto a pintada, faz também. Então a gente procura tratá-los com menos agitação possível, com menor nível de estresse, porque uma vez que eles voltam para o mato, eles têm que ter qualidade de vida no lugar que eles estão. E ainda a gente não está contente. A cada vez que a gente faz um viveiro, eles vão para dentro desse viveiro, aí daqui a pouco a gente já começa um outro viveiro 2 vezes maior e vai triplicando, aumentando. Por quê? Uma vez que não tem condições de voltar para o meio natural, mas pelo menos que eles tenham um local adequado e um cuidado também adequado, que às vezes até excede, né? Aqui a gente até cuida. Às vezes recebemos visitas de biólogos, de veterinários de fora, pessoas às vezes que trabalham em zoológicos e até falam: nossa, as onças da APAS são muito tranquilas. Nem lá no zoológico onde eu trabalho é desse jeito. E também muito bem cuidado. Então é isso que a gente procura fazer para elas, dar o melhor conforto possível, uma vez que elas não voltam mais para a natureza. Então, pessoal, gostou do programa de hoje? Nós traremos mais novidades nos próximos programas. Se você tiver alguma dúvida a respeito de animal silvestre, algum animal que de repente está aparecendo na sua região, você não sabe que animal que é, às vezes um animal que você fotografou aí pelo WhatsApp e quer entrar em contato para saber que animal que é, principalmente os peçonhentos, você entra em contato conosco nesses telefones e, à medida do possível, a gente passa as informações, seja por e-mail ou por telefone, para sanar essas dúvidas a
respeito desse animal que você encontrou. Se você tem um animal silvestre na sua casa, que você não quer mais, quer abrir mão da guarda dele, porque acha que o lugar dele é na natureza, ou você quer que ele que participe de um programa de conservação de espécies, entre em contato conosco também, ou faça a entrega voluntária na Polícia Ambiental, que isso não gera multa, e tem uma anistia lá, né, que é chamado de entrega voluntária. Você pode fazer essa entrega, isso não vai resultar nem em processo criminal e também não vai gerar uma multa para a pessoa que está entregando. Se você quiser ser um colaborador desse projeto tão nobre que é a preservação da fauna e da biodiversidade, não só aqui na região, mas em todo o território nacional, entre em contato conosco, que a gente pode te orientar com como você pode estar agindo e como você pode estar ajudando esse projeto grandioso que é o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. E se você tem aquela intenção de ter um animal silvestre, se tiver que adquirir ele, adquira de um criador comercial legalizado. E nunca se esquecendo do nosso lema, que para um papagaio te dar o pé, outros 50 deram a vida. Espero vocês até o próximo programa. Tchau!